Ela diz que o emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível. Aí as tecnologias são os tipos de célula de combustível, né? São essa AFC, essa MSFC, essa PEM, essa PAFC e essa SOFC. Aí é dado também temperatura de operação, a temperatura operacional, o tipo de eletrólito envolvido na célula de combustível e as semi-reações nos eletrodos, as reações que ocorrem nos eletrodos, tá? Dando continuidade, vamos ver o que a questão quer saber. Testes operacionais com esses tipos de células têm indicado que as melhores alternativas para veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica. Deixa eu ver se tem como destacar isso aqui. Não era bem isso que eu esperava. Melhor usar a canetinha mesmo. Baixos níveis de energia térmica. Depois nós voltamos aqui. São formados por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido, tá? Então, nós já sabemos que a melhor tecnologia, ou as melhores, elas devem se encaixar nesses requisitos aqui. Apresentarem baixos níveis de energia térmica, serem eletrólitos poliméricos, né? Terem eletrólitos poliméricos e ocorrer em meio ácido. Aí a pergunta é o seguinte: qual a tecnologia testada mais adequada para o emprego em veículos automotivos? Aí a gente vai ver aqui, né? Então tá, para resolver essa questão é preciso a gente conhecer alguns conceitos básicos de fisicoquímica, né? De química em geral. Ando aqui, primeira coisa que a gente tem que entender o que é um eletrólito, tá? O que seria um eletrólito? Um eletrólito, gente, tô meio com a garganta, desculpem, tá? Um eletrólito é qualquer substância que dissolvido em solução se ioniza, forma íons, tá? Então, o eletrólito, vou apagar aqui, fica melhor. Só destacar. Um eletrólito é uma substância que em solução se ioniza, tá? Forma íons. E esses íons, eles são positivo e negativo. E por que tem esse nome eletrólito? Porque esses íons positivos e negativos em solução permitem a mobilidade de carga elétrica, né? Permitem a condução de eletricidade. Então, por exemplo, o NaCl, cloreto de sódio, em solução, em água, o cloreto de sódio se ioniza para formar os íons Na+, que é um íon positivo, um cátion, tá? Importante lembrar que o que é positivo é cátion, o que é negativo é ânion. Ficou bem? Então, o cloreto de sódio, NaCl, se ioniza formando Na+, e Cl- em solução. Esses íons ficam em solução, em água. Então, observe que o NaCl é um eletrólito. Ele permite exatamente a presença desses íons em solução. Quando você pega o sal, que é um cristal, né, e dissolve em água, o
o que ocorre é a formação desses íons, e esses íons permitem a condução de eletricidade. Você sabe que o sal sólido ele não vai conduzir eletricidade, né? Assim como a água conduz muito pouco. Conduz eletricidade, mas é muito pouco. E se for água pura, menor ainda, né? Até porque água pura não vai ter sais presentes. Terão apenas os íons formados da autoionização da água. Tá? Então, NaCl em água forma esses dois íons, positivo e negativo, e permite a condução de corrente elétrica. A água com sal conduz relativamente bem corrente elétrica. Tá? Então, o eletrólito é isso. Observe que nesses casos aqui, todos são eletrólitos. Né? Todas essas substâncias aqui são eletrólitos. O hidróxido de potássio, os carbonatos de lítio, sódio e o potássio, né? E potássio, o ácido poliperfluorosulfônico, sólido, que nome complicado, o ácido fosfórico e o óxido de zircônio. Esses são os eletrólitos. Tá, então vamos avaliar, já revisamos aqui o que é eletrólito, né? Então, eletrólito, substância que se ioniza em solução para formar íons. São cátions e ânions. Cátion, íon positivo, ânion, íon negativo. Beleza? Sabendo disso, o que mais é falado aqui que eu tenho que explicar para vocês, o conceito aqui. Sim, fala-se em eletrodos, tá? Eletrodos. Aqui a gente tem uma pilha eletroquímica. Em uma pilha eletroquímica, a gente tem dois eletrodos, tá? Os eletrodos são o anodo e o cátodo. Tá dando para ver isso aqui? Podem Sim, falar. Beleza. Anodo e cátodo. Ficou muito ruim isso aqui. Cátodo, mas vou arrumar. Vai ficar melhor. Não que seja possível melhorar muito, né? Pelo menos para mim. Então, os eletrodos são anodo e cátodo. Ou ânodo e cátodo, tá? Se a gente colocar acentos aqui. Esses são os dois eletrodos em uma célula eletroquímica, em uma pilha. No anodo ocorre o que nós chamamos de oxidação. No cátodo ocorre o que nós chamamos de redução. Explico um pouquinho mais disso adiante, tá? Só explicando aqui o conceito de eletrodos. Então, os eletrodos são essas duas regiões, em que um vai ser o ânodo, outro vai ser o cátodo. Que podem ser também chamados de serem classificados, né, como polos positivo, ou troquei aqui, é o contrário, tá? Como polos positivo no caso do cátodo e polo negativo no caso do ânodo, tá? Ou anodo. Ou seja, no polo negativo ocorre a oxidação, no polo positivo ocorre a redução. Então, dando continuidade, vamos agora, já revisamos aqui sobre o conceito de eletrólito, né, que era bem importante nesse caso. Importante a gente revisar também aqui o conceito de polímero. Por quê? Porque uma das características, né, para essa célula de combustível ser boa é apresentar eletrólitos poliméricos. Então, vamos revisar um pouquinho sobre o que seria um polímero, tá? Rapidamente. Bem, um exemplo aqui de um polímero, que é o PVC. O PVC é um polímero bem conhecido da gente, né? Tem, inclusive na casa que eu estou aqui, tem o forro de PVC. O PVC, ele é a abreviação para o nome
científico, né, do poli. Tá difícil de escrever com isso aqui. Polivinilcloreto, tá? Não sei se o nome UPAC vai ficar exatamente assim, mas a ideia é essa. Então, o que é um polímero? Importante vocês entenderem nesse momento a respeito da nomenclatura. Sempre na nomenclatura de um polímero, né, o nome vai começar com poli. Esse poli vem exatamente da ideia de muitos, tá? Ou seja, de muitas unidades elementares deste material em questão. Então, a fórmula, né, a estrutura química do PVC é essa aqui, tá? Você tem aí um átomo de carbono ligado a um átomo de hidrogênio, né? A dois átomos de hidrogênio, ligado a um segundo átomo de carbono, que é esse, que está ligado a um cloro e a um hidrogênio. Entre colchetes aqui, né? E N. Esse N indica a quantidade que essa parte aqui da estrutura se repete. Tá? Então, essa é a unidade básica e ela vai se repetir N vezes para a gente formar uma cadeia polimérica. Então, cada macro, não podemos dizer que mas podemos até considerar. Cada macromolécula desse polímero vai ter N unidades. Esse N aqui por PVC eu não sei exatamente quantos são, mas há polímeros que esse N é 200, 300, 500, 1000, mais de 1000, vai variar, tá? Então, o que acontece no polímero é que essas unidades básicas, chamadas de monômeros, vão se repetir muitas vezes. Por isso, esse termo poli, tá? Que é para indicar que é um polímero, ou seja, que a gente tem uma unidade básica de repetição com esse nome aqui, que é o vinilcloreto, que vai se repetir N vezes para formar uma estrutura polimérica. Ou seja, enrolei aqui um pouco para explicar sobre o que é polímero, porque são conceitos importantes. Mas o que vocês precisam entender para a questão é que no nome do polímero aparecerá o prefixo poli. Beleza? Explicado isso, vamos voltar aqui na questão novamente. Pronto, entendido o que é eletrólito, o que é polímero, vamos entender agora sobre a questão do meio ácido, tá? Que é abordada bem aqui. Gente, o meio ácido sempre em química, ele é caracterizado pela presença de H+, tá? Então, H+ indica meio ácido. Por outro lado, um meio básico é sempre caracterizado pela presença majoritária, né, de íons OH-. Então, OH-, meio básico. Lembrem-se disso, que é importante, tá? Pronto, sabendo disso, agora a gente vai resolver a questão, avaliando cada um dos tipos de célula de combustível. Perceba primeiro aqui sobre a questão da temperatura, tá? Olha só, essa é a temperatura operacional. O que é dado a respeito da temperatura? Que uma melhor célula de combustível, ela opera a baixos níveis de energia térmica, ou seja, a temperaturas mais baixas. Por que temperaturas mais baixas? Porque energia térmica é calor, tá, gente? Energia térmica é calor. E calor está relacionado à temperatura. Para uma amostra constante de um determinado material, quanto maior for a temperatura dela, maior será a quantidade de calor contida nessa amostra. Beleza? Então, quem opera a menores temperaturas aqui?
olha só, o AFC opera de 90 a 100 graus Celsius. O MSFC opera de 600 a 1000, muito alto, né? Então aqui, já por esse critério aqui de baixo nível de energia térmica, já podemos descartar. O PM opera de 60 a 100, também é baixo, né? Até mais baixo do que, considerando todo o intervalo, do que o AFC. O PAFC também opera relativamente a níveis baixos de energia térmica, né? E o SOFC opera altos níveis de energia térmica. Podemos até descartar já, tá? Qual o próximo critério agora para definir dentre esses três que sobraram aqui? AFC, PEM, PAFC. Gente, passou um carro de som bem na rua aqui agora. Bem nessa hora. Então vamos lá. A gente vai utilizar, né, o critério de polímero, primeiro de meio ácido, vai, e depois de polímero. Quais são os tipos de célula em que a gente tem H+, que indica meio ácido? Vou voltar aqui para a gente ver, ó. Onde a gente tem H+, que indica o meio ácido, presentes. Observe que nessa reação aqui a gente tem ácido, tá? A reação, a semi-reação nos eletrodos, onde está envolvida a célula do ácido, aliás, do PAFC. Olha só, ocorre em meio ácido. Ocorre em meio ácido também, aqui, essas duas reações, né? Ocorre em meio ácido também, aqui, não exatamente meio ácido, né? Aqui não podemos dizer que nem ocorre em meio ácido e nem básico, né? Aqui. Onde mais tem a presença de H+. Aqui não tem presença de H+, aqui tem presença de OH-, né? Então aqui o meio vou até colocar, aqui é básico, aqui é ácido. Beleza? Só para a gente entender isso aí. E aqui não dá para classificar. Além do mais, a gente já excluiu o MSF pela elevada energia térmica. Então já sabemos que não vai ser aqui. Pronto. Por esse critério, só sobraria o PEM, né, e o PAFC. Vocês estão acompanhando, pessoal, o raciocínio? Só dá um ok aí. Sim, professor. Pronto. Só sobraram esses dois. Pelo critério de temperatura, a gente já poderia definir, né? Porque quem apresenta uma menor temperatura aqui de operação, menores temperaturas de operação, o PEM, já poderíamos determinar que é ele, como de fato é. Mas podemos ainda considerar o outro conceito, que é o conceito de polímero, né? De eletrólito polimérico. Esse que eu destaquei bem aqui. E quem vai ser o polímero aqui? Esse ou esse? Me digam, por favor. PM. PM, olha só o nome. Poli, tá vendo? Ó? Poli. Aqui começa com poli? Não, não começa. Somente aqui. No nome desse eletrólito, do PEM, da célula de combustível PEM, é que a gente tem um eletrólito que é um polímero. O nome começa com poli. É o ácido perfluorosulfônico sólido. Certo? Então, nesse caso aqui, considerando esses conceitos que a gente acabou de ver aqui, a opção correta era a letra C, para marcar. É uma questão fácil? Não, não é uma questão fácil, né? Exige que a pessoa lembre de alguns conceitos importantes, conceito de eletrólito, conceito do que é polímero, pelo menos de nomenclatura, né? Conceito do que caracteriza um meio como ácido ou básico, e também o conceito de energia térmica, de calor.
que está relacionado com temperatura, tá? Lembre-se também que, apesar de energia térmica e temperatura terem relação, não são a mesma coisa, são grandezas diferentes, tá?